Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Atendendo a pedidos. O que é Midrash? Vamos lá. Aí está uma consulta do Klaus Provenzano, membro do canal. Uma pergunta objetiva, direta. Mestre, creio outros já tenham perguntado, mas vou perguntar aqui assim mesmo. O que é Midrash? Bem, Midrash podem ser duas coisas. Para que possam ser duas, primeiro tem que ser a primeira. Midrash é um método de leitura próprio do judaísmo rabínico. O sentido seria buscar, né, procurar, e significa, na prática, a exposição, do ponto de vista judaico, obviamente, profunda, do texto da Torá, por exemplo. Então, você pega o que está escrito e faz a exposição. Seria, então, uma espécie de exegese do que está escrito. Você pode dividir isso em duas modalidades, halaká e Haggadah. No caso da halaká, você faria a exposição do que está explicitamente dito no texto. Então, você se prende às palavras, às relações entre as palavras, a elementos objetivos da narrativa. E na Haggadah, você pode fazer extrapolações, especulações. Também há quem diga que a Halaká se desenvolve no sentido de uma leitura mais performativa do texto, preocupado com o que é que eu devo fazer em relação a isso, e a Haggadah algo mais devocional, mais espiritual, de enlevo e, eventualmente, até mística, num sentido bem modesto. Mas então, Midrash seria isso, uma leitura do texto. Mas a gente não pode confundir Midrash com exegese, porque quando um rabino de há 2000 anos atrás, há 1000 anos atrás, vai ao texto, ele vai ao texto buscar judaísmo. Não vai ao texto buscar a intenção original do autor, que nem judeu era, no sentido do judaísmo moderno, principalmente o judaísmo posterior à destruição do Templo de Jerusalém. Ele vai buscar, assim como um cristão vai buscar no texto a sua doutrina cristã, e nem é a doutrina cristã, porque não existe doutrina cristã, é a doutrina da denominação dele. O judeu vai no Antigo Testamento, no Tanar, na Torá, buscar, darash, o judaísmo. E se ele é um judeu ortodoxo, ele só vai encontrar objetivações ortodoxas. Se ele é um judeu mais liberal, objetivações liberais. Então, não vamos confundir Midrash com exegese. Midrash é leitura religiosa, leitura teológica como qualquer outra. Eu já me pronunciei publicamente e fui advertido da impropriedade sobre ser o Midrash uma forma de alegoria. Para mim, Midrash é alegoria. Se você usa a palavra alegoria em sentido amplo, óbvio, em sentido técnico, alegoria é uma coisa, Midrash é outra. Mas toda leitura do texto que não corresponde à intenção original é uma alegoria do texto. O texto se permite inúmeras interpretações completamente dissociadas ou, às vezes, mais ou menos associadas à intenção original do texto, que é a intenção do autor e nada mais. Então, em última análise, toda leitura de um texto, porque são possíveis inúmeras leituras diferentes de um texto, que não corresponde à intenção original, é
uma alegoria. O autor não disse aquilo. Você está fazendo o texto dizer o que o texto não diz. E você fazer o texto dizer o que o texto não diz é uma alegoria em sentido amplo, em sentido lato. Então, em sentido amplo, lato, inflacionado, todo Midrash é uma alegoria, porque o Midrash não é uma exegese histórico-crítica. Não é a pretensão, na origem, de o judeuzinho encontrar o que o autor disse. Ele está atrás do que Hashem disse. É assim, despudorado o procedimento. É o que Deus disse. Hashem falou. É isso que vai ser buscado lá. E para você encontrar o que Deus disse num pedaço de papel, só fazendo alegoria. Chame você de alegoria, chame você de Midrash. Então, Midrash é um procedimento hermenêutico, rabínico, que é igualzinho à leitura que os crentes fazem do Antigo Testamento. É alegoria religiosa. Não é porque o judaísmo seria um desdobramento do próprio Antigo Testamento que os rabinos leem decentemente o texto em perspectiva histórica. Não. A leitura rabínica, midrásica, é tão alegórica quanto a cristã, não tem diferença nenhuma, com todo o respeito. Além disso, Midrash passa a ser o texto escrito a partir de uma interpretação midrásica. Então, você faz uma interpretação midrásica de um texto e você escreve essa interpretação. Essa peça escrita passa a ser um midrash. Então, midrash tanto pode ser uma operação hermenêutica quanto o resultado dessa operação hermenêutica. Um texto escrito. Um conjunto de textos midráshicos reunidos vão virar a Mishnah. Então, os judeus desenvolveram assim o Tanar, o nosso Antigo Testamento, fizeram muitas operações midráshicas em cima disso, escreveram muitos midrashs, aí juntaram um monte de midrash e outros textos e compuseram a Mishnah. Então, você tem o Tanar e a Mishnah, que é um compilado de midrashes e de outros textos judaicos, todos do mesmo tipo, não tem exegese aí. Com o passar do tempo, uma vez que você compilou um monte de escrito, qual a diferença agora do Tanar para a Mishnah? Você tem que ler e tem que interpretar, e dentro da tradição judaica, a interpretação é móvel, viva, fluida. Então, eles passaram a compor interpretações da Mishnah e escreveram essas interpretações. E aí produziram a Gemara, que é uma interpretação da Mishnah. E isso vai avolumando, vai ficando muito grande. Então, o que eles decidiram historicamente? Decidiram juntar a Mishnah, que é um compilado de midrashes e de outras rotinas de interpretação, a Gemara, que é a interpretação da Mishnah, e compuseram o Talmud. O Talmud é grande o suficiente para que, se você ler uma página por dia, você vai demorar 7 anos para ler. É material bem grande. É uma coleção, tipo a Barça, digamos assim. Para quem já viu uma Barça, né? Falar Barça hoje é só lembrar da minha adolescência. Acho que não existe mais essas enciclopédias de por instante. A Barça era o Google da época da celulose. Supostamente lá estariam todas as informações. E, inclusive, você comprava volumes de atualização ano a ano. Hoje você não precisa dessas coisas, porque tudo isso está disponível na internet. Então aí está o Klaus. Midrash é uma particularidade da tradição judaica. Não é uma particularidade do próprio Antigo Testamento. Ela é um desdobramento da tradição judaica à medida que eles inventaram a Torá, e aí depois inventam os profetas, inventam os escritos, e tem coisas aí dentro que já são operações, digamos assim, preambulares daquilo que vai se
transformar no Midrash, oficialmente falando da sinagoga. Qual a diferença disso para as interpretações teológicas cristãs? Na minha opinião, nenhuma. Há quem ache que a minha crítica à teologia está correta, mas os rabinos não. Não, bobagem. A crítica que a teologia cristã merece é a mesma crítica que a teologia rabínica merece, sem nenhuma condescendência. A não ser que você queira teologia cristã, e aí você tem que dizer qual teologia cristã. E a menos que você queira teologia rabínica, e aí você vai ter que dizer de qual escola rabínica, teologia cristã e leitura rabínica não serve para absolutamente nada se o seu objetivo é compreender o Antigo Testamento. Nem rabinos, nem cristãos, enquanto cristãos e enquanto rabinos, entendem o Antigo Testamento. Um cristão pode entender e um rabino também, se não produzir leitura por meio das suas técnicas normativas, teológicas e de gueto. Se usarem as ferramentas universais, histórico-críticas, aí poderão, como qualquer pessoa pode, entender o Antigo Testamento. Mas como cristão e como operador do Midrash, lamento a má notícia. Existe uma coleção da Paulinas, quando ainda era Paulos e Paulinas juntas, documentos do mundo bíblico, uma coleção com livros fininhos, deve estar tudo esgotado. E lá tem um livro, o Midrash. Vale a pena. É um bom material para ser consultado. Há muito material judaico. O problema de material judaico é porque eles vão fazer uma apresentação de gueto desse material, né? A verdade de Hashem, essas coisas assim. E aí é para quem quer se tornar judeu. Agora, para quem quer compreender os processos e compreender o Antigo Testamento, aí precisa de material técnico. E essa coleção, como é cristão falando de Midrash, aí o sujeito tem uma certa distância e te dá informações. Mas também é preciso ler esse material com um pé na frente, outro atrás. É teólogo escrevendo, você tem que se precaver de todas as formas possíveis, porque às vezes não é nem por mal, mas o vício do cachimbo deixa a boca torta. Tem boca que está na nuca, de tão torta que é. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.